Amém, meus irmãos? Vamos à palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 17. Quantos acharam podem dizer amém. E tomando, versículo 19, vamos começar do 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque nesse momento vamos voltar toda a nossa atenção para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra que é viva e que é eficaz. Estamos aqui, ó Deus, porque precisamos de uma direção do Senhor. Precisamos de uma resposta. Precisamos, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Ó Deus, a Tua palavra diz que no mundo há muitas vozes, mas há uma voz do nosso bom pastor, que quando fala, as suas ovelhas o seguem. E nós somos suas ovelhas, Senhor. Fala conosco nesta noite. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Bom, hoje é o nosso primeiro culto do ano. Eu vou explicar por que essa palavra me veio ao coração para ministrar para você hoje. É o primeiro culto do ano, é o primeiro domingo do ano e é a primeira ceia do ano. Amém? Só aconteceu isso na última vez eu fui ver em 2017, em que o primeiro domingo do ano e a primeira ceia caiu no primeiro domingo, em 2017, ou seja, quase 7 anos atrás, 6 anos atrás. Porque normalmente o ano novo cai no dia, ou cai numa terça-feira, né, ou na quarta-feira, dia 1º. Então, por ser hoje o primeiro domingo, o primeiro culto do ano, e a primeira ceia do ano, eu quero falar, e como esse ano, e como o tema desse ano é o ano da promessa, amém? Diga 2023, é o ano da promessa, amém? Então, como esse ano é o ano da promessa, e hoje é ceia, a primeira ceia do ano, eu quero falar sobre a ceia do Senhor e a promessa de Deus. Diga: a ceia do Senhor e a promessa de Deus. Amém? A ceia do Senhor, o que a ceia do Senhor tem a ver com as promessas de Deus? Eu quero que você guarde isso no seu coração. A ceia do Senhor para nós cristãos, ela é o momento mais importante do nosso culto. Por quê? Porque foi o próprio Senhor Jesus que disse, nesse texto que nós lemos, que nós deveríamos realizar essa cerimônia, esse culto especial da ceia. No texto que nós lemos, o Senhor Jesus estava reunido com os 12 discípulos em Jerusalém, no cenáculo, que era uma parte superior da casa. Os discípulos haviam comprado o pão e o suco de uva e o vinho. Era a festa da Páscoa. O Senhor Jesus estava às vésperas de ser preso, crucificado, e ele então celebra com os discípulos a festa da Páscoa, que representa a libertação do povo do Egito. E nesse texto, a palavra diz que o Senhor Jesus deu graças, tomou o pão, partiu e disse: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Ele disse: fazei isto em memória de mim. E semelhantemente ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o meu sangue que será derramado por vós. Então, o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é uma ordenança. O que é uma ordenança? É uma ordem que tem que ser obedecida. Por isso que todo mês nós celebramos a ceia do Senhor. Não é opcional a ceia do Senhor. A igreja e o pastor não pode se dar ao luxo de falar assim: esse mês não teremos ceia. Não pode. É uma ordem de Deus. E qual o objetivo da ceia do Senhor? Trazer a memória, lembrar. Lembrar de quê, meus irmãos? Lembrar de quê? Do sacrifício de Jesus na cruz. Lembrar da morte dele na cruz. Lembrar de que o centro da nossa fé é Cristo. Lembrar que nós só estamos aqui por causa de Cristo. É Cristo que salva, que cura, que liberta.
É Cristo que morreu por nós na cruz e que ressuscitou. É o seu sacrifício que nos trouxe vida. Agora, em muitas igrejas, você sabia que pouco se fala de Cristo, mais se fala do anjo com a espada na mão, que entrou, do varão, que está não sei o que aonde. Mais fala-se de um objeto que se atribui valor espiritual, que se você colocar determinado objeto na porta da sua casa, ou na janela da sua casa, você vai receber uma determinada bênção. Atribui-se tanto valor a rituais, e que se não fosse a ceia do Senhor Jesus, que o próprio Senhor Jesus disse, muitos iriam até esquecer de Jesus. É verdade ou não é? Aí hoje nós temos um culto a homens, a personalidades, culto a cantores famosos, a líderes famosos. Ainda bem que todo mês nós temos a ceia do Senhor, para lembrar daquele que é a razão da nossa esperança, aquele que disse: eis que estarei convosco, presente no meio de vós, onde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Você pode dar glória a Jesus? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus, aleluia. Então a ceia do Senhor é para nos fazer lembrar da maior promessa da Bíblia, amém? A palavra diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Esse é o ano da promessa. Tem promessa de cura, tem promessa de libertação, tem promessa de casamento, tem promessa de casa própria, tem promessa de emprego, tem promessa de promoção no trabalho, tem promessa de bênçãos e mais bênçãos. Mas a maior e a principal promessa, que é a mãe de todas as promessas, que sem essa promessa nenhuma das outras promessas chegaria até nós, é a promessa da vinda do Filho de Deus. É a promessa que se cumpriu em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a promessa da salvação, é a promessa da salvação da alma, é a promessa da nossa vida eterna. Por isso que a palavra diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 24, olha o que a palavra diz em 1 João, rapidamente, por favor, capítulo 2, versículo 24, olha o que a palavra de Deus diz: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é o que, meus irmãos? Esta é a, diga forte, promessa. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. E que promessa é essa? A vida eterna. Quem tem a vida eterna? É a maior bênção, é o maior milagre, é o milagre da salvação, é da vida eterna, é de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Por isso que nós somos filhos da promessa. E tem até uma música que fala isso: sou filho da promessa, nasci nos sonhos de Deus, aleluia. Está vendo que a maior promessa é a vida eterna, que só veio a nós porque Cristo Jesus morreu naquela cruz. Por isso estamos celebrando a ceia do Senhor, para lembrar dessa maior promessa. Diga glória a Deus. E se a ceia do Senhor é trazer a memória, se a ceia do Senhor é trazer a memória, a lembrança, o sacrifício de Jesus, e se o sacrifício de Jesus é a maior promessa, amém, meus irmãos? Que nos introduz nas outras promessas, não é? O que eu tenho que ter de revelação hoje, na ceia do Senhor? O que eu preciso aprender com a ceia do Senhor para me conectar a todas as promessas de Deus? Porque é muito possível que a pessoa quer viver todas as promessas, ela até acredita em todas as promessas, mas ela não consegue viver essas promessas. Porque para viver essas promessas, você tem que estar conectado a essa promessa da vida eterna, que a ceia do Senhor Jesus nos revela, e que Cristo falou que nós temos que celebrar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então a ceia nos traz a revelação e nos traz a memória, pelo menos
aqui três, digamos assim, revelações da palavra, que na verdade tem a ver com a nossa posição. Diga, posição. A ceia do Senhor, ela revela quem nós somos, a nossa posição hoje em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, a ceia do Senhor e essa promessa da vida eterna, o sacrifício de Cristo na cruz, revela para nós a nossa posição como filhos de Deus. Diga, minha posição de filhos de Deus. Amém? Foi por causa do sacrifício de Cristo na cruz que nós nos tornamos filhos de Deus. Antes da cruz, antes de Cristo morrer no nosso lugar, todos nós éramos criaturas de Deus. Deus é o Criador e nós éramos criaturas. Tanto é que a palavra diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, porque a pessoa só se torna filho de Deus quando ela crê no evangelho. Por isso que a palavra diz em João capítulo 1, versículo 11, que Jesus veio para o que eram seus, os judeus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, os que creram no seu nome, os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Então diga, eu sou filho de Deus. Quando você celebra a ceia do Senhor, você está lembrando, eu sou filho de Deus. A mesa é para os filhos, aqueles que receberam o evangelho, confessaram Jesus como seu Salvador, se batizaram publicamente, dando testemunho da sua fé, e falam, eu sou filho de Deus. Então a ceia é para nos lembrar que nós temos uma posição de filhos, e como filhos, nós somos uma nova criatura. Nós temos uma nova natureza, as coisas velhas já passaram, amém, meus irmãos? Não estamos mais condenados ao fogo do inferno, nós não somos mais escravos do pecado e nem do diabo, nós somos verdadeiramente livres, nossos pecados foram perdoados, nós podemos viver em novidade de vida, nós temos paz com Deus, não estamos mais debaixo da ira de Deus nem da condenação, nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Essas verdades nos trazem o quê? Esperança, de que eu sou filho de Deus. E quem tem essa esperança? Somente os filhos de Deus. E isso só foi possível se tornar filho de Deus por conta do que nós chamamos do sacrifício vicário de Cristo. Eu vou falar nessa expressão vicário. Quem já ouviu falar nessa expressão? Levanta a mão. O que é vicário? O que é o sacrifício vicário? Vicário significa substituto. Vicário significa expiatório, ou seja, ele nos substituiu na cruz, tomando o nosso lugar. Nós é que deveríamos estar lá, condenados. Nós é que deveríamos ser crucificados por conta dos nossos pecados, mas ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas condenações, as nossas maldições, e ele trocou de lugar conosco, nos dando a sua vida e a sua justiça. Então, o sacrifício vicário de Cristo me substituiu, e hoje eu posso ser filho de Deus, amém? Então você tem uma posição hoje. Que posição é essa? Que posição é essa, meu irmão? De filho de Deus. E as promessas, as mais de 8.000 promessas que estão na Bíblia, são para quem? Para os ímpios? Filhos de Deus. Os ímpios só têm uma promessa: a ira de Deus que vai se manifestar sobre toda impiedade humana. É a única promessa que está reservada aos ímpios. Nós éramos ímpios, nós entregamos nossa vida para Cristo, e hoje tem 8.000 promessas esperando por nós. Aleluia! Aleluia! Porque nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então não adianta participar de um projeto desse, de um propósito desse, se você não for filho, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você ainda não recebeu realmente o Senhor como seu Salvador. Diga glória a Deus. Então essa é a nossa posição, não somos mais criaturas, nós somos filhos. Agora, sabe o que é mais importante você entender nisso?
é que como filho, presta atenção, você muda de status. O que é status? Você deixa de ser criatura e se torna filho. Como filho, você entra num estado, melhor, numa posição de filho, uma posição. Agora, preste atenção no que eu vou te falar. O teu estado não altera a sua posição. O teu estado, o teu momento, não muda a sua posição de filhos. Porque como filho de Deus, como filho amado, como aquele que nasceu de novo, que é salvo, que tem a vida eterna, como filho você pode desobedecer, sim ou não? Pode cometer um pecado, pode ter consequências do pecado, porque a palavra diz: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? O que o homem planta, ele vai colher. Se planta na carne, vai colher na carne. Então, o filho de Deus, ele pode até estar num estado de acusação por causa de um erro, por causa de uma falha, mas isso não muda a sua posição como filho. O seu estado não muda a sua posição. Diga: o meu estado não muda a minha posição. Diga: eu continuo sendo filho de Deus, eu continuo tendo a vida eterna, e eu continuo sendo amado por Deus. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele ficou no estado deplorável, porque ele decidiu sair da casa do pai, ele decidiu ir para o mundo, gastou tudo com pecado, foi viver no chiqueiro, comer comida de porcos. Foi quando ele caiu em si, depois das consequências do seu pecado, ele volta para a casa do pai. E depois de se iludir com as coisas do mundo, ele volta para a casa do pai, achando que ele teria perdido a sua filiação, que ele tinha perdido a sua herança de filho. Mas quando ele volta para a casa do pai, ele descobre que ele não deixou de ser filho, ele continuou sendo filho, porque uma vez filho, filho para sempre, aleluia. Por isso nós somos herdeiros de todas as promessas, porque você é filho de Deus. O diabo vai querer soprar no seu ouvido: as promessas de Deus não vão se cumprir, olha a sua vida como você está, olha o que você fez, você não vale nada, você é isso, você é aquilo. Você vai dizer: eita diabo, cala a boca, porque eu sou filho de Deus, eu sou filho da promessa, eu tenho uma posição, e o meu estado não muda a minha posição em Cristo. Eu vou viver o ano da promessa de Deus na minha vida. Isso é poderoso demais. E o que nos faz lembrar isso? A ceia do Senhor. Porque tudo foi por causa do sacrifício de Cristo naquela cruz. Aleluia. Olha o que diz 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. 1 João capítulo 2, primeira epístola de João. Olha o que a palavra diz: meus filhinhos. Como é que ele começa dizendo? Por que ele começa dizendo filhinhos? Porque ele está lembrando da nossa posição como filho. Ele não está lembrando do nosso estado, ele não está falando do nosso pecado. Ele falando: ei, eu sei que você até pecou, eu sei que você até errou, eu sei que você até pensou algumas coisas, mas eu quero dizer: você é filho. Meus filhinhos, olha o que ele diz: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao... Então veja, ele conecta o filho ao pai. Você é o filho, Deus é o pai, e o pai nos ama tanto que botou um advogado 24 horas para interceder por nós, aleluia. E esse advogado é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele falou: não estou falando, filho, que vocês podem ficar pecando, já que você é filho. Eu estou falando para você que tem que quebrar a casa do seu pai, que você tem que fazer tudo de errado, não. Mas se você errar, se você pecar, se você ficar com raiva porque o seu candidato não entrou, ou se você esbravejar alguma coisa,
Irai-vos, mas não pequeis. Porque a gente pode irar, o problema é o quê? E quanta gente pecou esses dias, fala a verdade. Quanta gente ficou irado, xingou. Quanta gente ficou, esbravejou. Mas olha, você é filho de Deus. Você é filho amado do Pai. Ele diz, olha, Ele te perdoa. Participa dessa ceia, porque a ceia é para lembrar que é o sangue de Jesus que me perdoa dos meus pecados, porque eu sou filho de Deus. Aleluia. E Ele é, olha o que diz aqui, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo todo. Por que é importante você lembrar disso? Que quando você pecar, quando você errar, o diabo, o acusador vai te condenar. E alguns se sentem tão condenados que falam assim, não participa da ceia, não pega o pão, não pega o suco. Quem é você para estar nesse culto? Tem gente que até é tão convencido pelo diabo que já fala assim, fica em casa, não vai pro... É agora que você tem que participar da ceia, é agora que você tem que pegar o pão e o suco de uva, para você pisar na cabeça do acusador e falar, eu sou filho de Deus, Ele me perdoa, Ele me ama. Aleluia. Por isso 1 João capítulo 1 versículo 8 e 9, 1 João capítulo 1 versículo 8 e 9, se dissermos, 1 João capítulo 1 versículo 8 e 9, se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos. Então quem pode dizer aqui que não tem pecado? Então ninguém poderia participar da ceia, então, se a ceia é só para quem é perfeito. Quem pode dizer que não tem pecado? Hã? E nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o dia da ceia é um dia para você pedir perdão a Deus e falar, Jesus, perdoa os meus pecados. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu não quero viver mais assim. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo. Ele não vai perdoar porque Ele te ama. Ele nos ama, independente. Ele perdoa porque Ele é fiel, porque Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Ele é fiel porque é justo, porque Cristo já morreu na cruz por nós. Então Ele não pode nos perdoar, Ele vai nos perdoar porque é justo, porque a justiça foi feita. Então você tem que crer no seu perdão. Você está perdoado. É o diabo que está falando que você não está perdoado na sua mente. Não é Deus, não é o Espírito Santo. Muitas vezes é uma pessoa que fica lembrando o teu pecado, de carne e osso, que fica ali buzinando no teu ouvido. Mas o Espírito Santo está falando, você é filho, tem perdão para a sua vida, tem um advogado intercedendo por você. Participa dessa ceia, pega esse pão, pega esse suco de uva. Não deixe o diabo tirar a alegria da tua salvação, não. Diga, eu sou filho amado. Aleluia. Diga, eu sou perdoado, e eu vou participar dessa ceia hoje para pisar na cabeça do acusador em nome de Jesus. Qual é a posição que nós dissemos, que eu falei até agora com você? A posição de filho. Agora tem uma segunda posição, que na verdade a ceia nos traz a revelação. Além de filho, nós estamos também numa posição de justo. Diga, justo. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez o quê, meus irmãos? Pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê, meus irmãos? Justiça de Deus. Por conta do sacrifício de Cristo na cruz, e nós trazemos à memória isso toda a ceia, nós lembramos que Deus mudou o nosso status de criatura para filho, mas Ele também mudou o nosso status de condenado, de acusado, de pecador para justo. O que significa justiça? Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. O que significa isso? Lembra que eu falei do sacrifício vicário? O que é o sacrifício vicário? É o sacrifício
substitutivo. Jesus nunca pecou e nunca cometeu pecado. Nós pecamos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o que Deus fez? Pegou o nosso pecado e colocou em Cristo, e pegou a justiça de Cristo e colocou em nós. Essa foi a grande troca do Calvário. O salário do pecado para nós era a morte. Cristo já tem a vida eterna. Então Deus pegou o que era de Cristo e colocou em nós a vida eterna. Pegou aquilo que era nosso e colocou nele. Por isso que ele teve que morrer no nosso lugar. Mas ele ressuscitou para dizer: a dívida foi paga. Todos aqueles que estavam nas mãos do diabo agora são meus. Eles são justiça de Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você. Bota uma coisa na sua cabeça de uma vez por todas. Você pode não cometer nenhum erro, nenhum pecado, nada. Isso não faz de você justo. A gente não é justo porque não erra. A gente é justo porque a gente crê naquele que nunca errou, mas morreu no nosso lugar. Nós somos justificados pela fé. Entende o que eu estou dizendo? E nós não nos tornamos mais justos quando oramos mais. Nós não nos tornamos mais justos quando vamos para o culto, quando somos bonzinhos com as pessoas. Não! Porque a Bíblia fala: não há nenhum justo sequer, está todo mundo errado. Só tem um justo, Jesus Cristo justo. Você entende o que eu estou dizendo? Então essa é a posição da justiça. Diga: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, além de filho, eu fui declarado inocente, justo. Não há culpa, não há condenação. Então a ceia do Senhor é para nos lembrar desse grande privilégio, de que nós somos justos, justificados. Por que nós somos abençoados? Por que nós somos abençoados? É porque você não erra? É porque a gente não peca? Por que nós somos abençoados? Por que nós temos acesso às promessas? Por causa de Cristo, da justiça de Cristo. Porque nós recebemos a principal promessa, que é a mãe de todas as promessas. Então você não tem que pagar a promessa, você não tem que subir escadaria, você não tem que dar promessa para santo, você não tem que fazer obrigação nenhuma, não precisa mais matar animal, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto no nosso lugar. Isso é participar da ceia do Senhor. Isso é poderoso demais. Então não é o nosso esforço que vai nos fazer viver as promessas de Deus, é a nossa fé. Porque olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 38: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Pode lá, me ajuda por favor aí, pastor Bruno, os textos bíblicos aí. O meu justo viverá pela fé. Ou seja, você vive pela fé. Fé em quê? No seu desempenho? Porque você é uma pessoa certinha e perfeita? Não, em Cristo Jesus. Mas isso me dá o direito agora de fazer uma opção de coisa errada? Não. E nem vai querer fazer, porque você tem uma nova natureza, você é filho de Deus. Quem quer continuar fazendo coisa errada é porque nem nasceu de novo. É convencido, não é convertido. Tem que ter um encontro real com Jesus. A gente tem o Espírito Santo que habita em nós, incomoda a gente. Nós temos uma nova natureza. Tiago capítulo 5, versículo 16, olha o que a palavra de Deus diz. Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago 5,16. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Por que justo? Porque é perfeito? Não, porque crê na justiça de Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 17. Olha o que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte,
que no caso foi Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por Adão entrou o pecado no mundo, o pecado passou para nós, mas por Cristo entrou a vida e a justiça passou para nós. Se o pecado reinou por causa de um, a morte reinou, então aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, o que vai acontecer com eles agora? Vão reinar o que, meus irmãos? Você vai reinar em vida. Quem reina é aquele que governa. Quem governa é aquele que não é governado nem controlado. Então quem tem a abundância da graça e o dom da justiça e é filho de Deus, tem uma promessa: não vai ser controlado pelo pânico, pelo medo, pelas dívidas, pelas pessoas, pelos sentimentos errados. Não vai ser governado pela política do país, pela economia do país. Não vai ser governado por nenhuma circunstância, porque ele vai reinar. Ele vai governar sobre o pecado, sobre os vícios, sobre as tentações, sobre as coisas do mundo. Vai saber dizer não, vai conseguir falar: eu não vou, eu não quero mais, eu não, isso não é mais para a minha vida, porque está reinando. Quem está entendendo, irmãos, diga glória a Deus. Quando você reina em vida, você reina sobre o pecado, sobre os vícios destrutivos, sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre a pobreza, sobre a escassez, sobre tudo aquilo que te impede de experimentar a vida abundante de Jesus. Diga: eu estou reinando em vida, porque eu sou filho, porque eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é pelos seus méritos, não é pelo seu esforço, mas é por conta da graça do Senhor Jesus. É favor e merecido. Então toda vez que o diabo te acusar, te condenar, querendo falar que você não merece, você fala: eu não mereço mesmo não, diabo. É pela graça de Deus, é a favor de Deus, é a misericórdia de Deus. É o Salmo 23 que diz: a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Coloque a mão no seu coração, diga assim: Senhor Jesus, porque eu tenho o Senhor, eu sempre serei justo por causa do teu precioso sangue. Diga: todas as bênçãos, provisões e favores que pertencem aos justos são meus hoje, e eu os recebo pela fé, por causa da abundância da graça e o dom da justiça. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia. O dom é um presente, é uma dádiva, é uma bênção. Por isso que aqui você não vai ouvir do seu pastor: você é um pecador, você é um miserável, vai para o inferno, hein? Ó, Jesus vier, você vai ficar. Isso é papel do acusador. Aqui você vai ouvir: você é filho de Deus, você é amado por Deus. Isso você está fazendo não é para você não, isso aí já ficou na sua velha vida. Hoje você tem uma nova vida. Lembra de quem você é. A gente está aqui para lembrar de quem você é em Cristo Jesus, e não para ficar apontando o que você foi, o que você fez. Aqui a gente veio para lembrar: tem promessas de Deus para a tua vida, tem bênçãos de Deus para você, porque você é filho e porque você é justo. Justiça de Deus. A ceia nos lembra disso. Mas há uma última verdade que a ceia nos lembra nessa posição. Diga: minha posição, o meu estado não muda a minha posição. Eu sou filho amado, e eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. No dia que você cometeu uma falha, cometeu um erro, pecar e se sentir muito mal por isso, você vai declarar em voz alta: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Mas você vai falar uma terceira coisa. Você vai falar: eu sou abençoado. Fala: eu sou abençoado. Não, fala mais forte: eu sou abençoado. Agora você vai falar para a pessoa que está do lado, fala assim: eu sou abençoado. Fala para ele: eu sou abençoado, e ponto final.
porque você é filho e porque você é justo, você é abençoado. E ponto final. Está resolvido. E porque eu sou abençoado, 2023 vai ser o ano da promessa. E porque eu sou abençoado, porque eu sou filho, porque eu sou justiça de Deus em Cristo, não é pelos meus méritos, pelos meus esforços, porque eu sou perfeito, então não tem acusador nenhum do inferno, não tem ninguém no inferno que diga o contrário, que eu não vou ser abençoado, porque eu já sou abençoado, e ponto final. É isso que você tem que se apropriar na sua vida, senão você não vai viver o ano da promessa. Porque vai ser tanta acusação, tanta condenação que o diabo vai lançar na sua mente, que você vai pensar: eu não mereço isso, Jesus. Eu quero tanto um emprego melhor, um salário maior, mas eu não oro, não vou na igreja, não dou nem meu dízimo. Aí o diabo vai ficar falando: você não vai ser abençoado. Mas aí você vai lembrar da palavra: peraí, eu já sou abençoado. Por isso que eu vou à igreja, por isso que eu dou meu dízimo, por isso que eu honro o Senhor, porque eu já sou abençoado, eu já sou filho de Deus. E mesmo que eu não dê e não faça todas essas obrigações que o diabo fica falando que eu tenho que fazer, eu sou filho de Deus. E qual pai que não quer abençoar o seu filho? Qual pai que não tem prazer de abençoar o seu filho, ainda que ele não mereça? Isso é graça, favor imerecido. É Deus dar tudo para quem não merece nada. É só olhar para a sua vida, você tem muito mais do que merece. Isso é favor de Deus, isso é graça de Deus, é porque você já é abençoado. Mas tem um detalhe: Ele quer te abençoar muito mais, em nome de Jesus. Mas vai depender de quê? De você permanecer na posição de quê? De acusação, não é isso? De condenação. Não, na posição de filho. E se pecar? Oh, Jesus, me perdoa, eu não quero fazer isso, eu não quero pensar isso, eu não quero falar isso. E o que ele vai fazer? Vai perdoar, porque você tem um advogado. Aí chega uma vez no mês na ceia, tem a ceia, é o melhor culto, porque eu lembro de tudo isso que o pastor pregou, eu lembro da palavra de Deus, eu lembro da promessa da vida eterna, e eu lembro que eu tenho agora acesso às promessas de Deus, porque eu estou na posição. Entende o que eu estou dizendo? Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai. Veja que ele sempre fala de Pai. Pai nosso que estás no céu. Sempre é Pai, é para lembrar que você é filho. Se um dia você abrir o seu coração para Jesus, se você está aqui, é porque com certeza você abriu o seu coração, senão você não estaria aqui. Você é filho, você é filha, você é herdeiro, você é amada, você é amado. E ele diz ali, olha: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem o que, meus irmãos? Abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais Então, se você está em Cristo, você é abençoado. Não é questão de estar na igreja. Tem gente que está na igreja, mas ainda não converteu. Se eu colocar um Fusca numa garagem, ele não vai se transformar numa Ferrari. Não vai, né? Ele tem que ser transformado numa Ferrari. Entende? Isso é um novo nascimento. Você nasceu de novo. Você está em Cristo. E porque você está em Cristo, você é abençoado. Já está na posição da bênção. Então quer dizer, há um depósito de bênção sobre a sua vida. Diga: há um depósito de bênçãos sobre a minha vida. Há muitas promessas sobre a minha vida. Vamos ler junto aquele texto que está naquele banner? 1, 2, 3 e... Por isso, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Olha quantas promessas. Aí quando você vê a palavra de Deus, existem vários textos na Bíblia, mas são muitos textos que fala que o justo é abençoado. Eu já li um aqui, Tiago capítulo 5, versículo 16, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Salmos capítulo 37, versículo 25, fui moço
já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Justo não porque você é certinho, lembra? Porque você é filho e você é a justiça de Deus em Cristo. Então você não vai passar fome e nem vai ser desamparado, porque é uma bênção sobre a sua vida. Você é justo. O diabo vai querer te acusar, te condenar. Você é um pecador, você não vale nada, vai passar fome. Vou não, diabo, porque eu sou filho de Deus e eu não vou ficar desamparado. Salmos 92, versículo 12, diz assim, Salmos 92, 12, vamos ler juntos? Acho que não vai dar tempo por causa da velocidade. Salmos 92, 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Olha só, você vai crescer muito nesse ano de 2023, você vai florescer. A palmeira, já viu a palmeira como ela vai lá no alto? Ela tem raízes profundas, ela resiste ao vento, às tempestades, né? E você é o cedro do Líbano, você tem folhas fortes, galhos fortes. Você vai crescer muito esse ano 2023, porque você está na posição de filho, você está na posição de justo, e você tem todas as promessas. Provérbios 10, versículo 3 diz, Provérbios 10, 3, o Senhor não deixa o justo passar fome e supre as suas necessidades. Salmos 34, versículo 9, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Provérbios 4, 18, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Você vai brilhar muito lá naquele local de trabalho, você vai brilhar muito lá naquela empresa, você vai ser o melhor vendedor esse ano. Sua loja vai brilhar na rua, as pessoas vão passar na frente e falar, por que eu tenho que entrar ali? Está brilhando, é a glória dos justos. Você está preocupado com a política? Você está preocupado com a economia do país? Isso não é nada. Você é filho do dono do ouro e da prata. Você é filho de um Deus que é rico. Meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Que eu sou justo em Cristo Jesus. Aleluia. Provérbios 10, 30, o justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão na terra. Provérbios 3, 33, a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos Ele abençoa. Salmos 112, versículo 6, o justo não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, o seu coração está bem firmado no Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Quem é filho, quem é justo, quem tem promessa, não teme mais notícias, não tem medo de mais notícias. O que vai acontecer com o Brasil? Estou nem preocupado com isso, porque eu tenho um pai que cuida de mim. Eu estou na posição de filho, eu estou na posição de justos. Olha o que diz Isaías capítulo 54, versículo 14. Coloca para mim, por favor, 2 versículos, versículo 14 e 17. Olha só que promessa maravilhosa para quem é justiça de Deus em Cristo, para quem está em Cristo, para quem entendeu que é filho, que está na posição de filho e de justo. Por isso que é importante participar da ceia do Senhor. Isaías 54, versículo 14. Isaías capítulo 54, versículo 14. Serás estabelecida em, olha lá a palavra justiça, longe da opressão, porque já não temerás, também do espanto, porque não chegará a ti. Está com medo de quê? Está espantado com o quê? Está se preocupando com o quê? Você foi feito justiça de Deus. E olha o que diz o versículo 17. Olha que promessa poderosa. Você está preparado para receber? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás.
E esta é a herança, dos servos do Senhor, o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Aleluia! Aleluia! Nenhuma arma preparada lá no quinto dos infernos contra a tua vida vai prosperar. Deus vai quebrar o arco, vai cortar a lança, vai desfazer as armadilhas do diabo, porque você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Seus pecados estão perdoados. Confessa ao Senhor, peça perdão agora. Ele já tem um advogado esperando. Está perdoado, está perdoado. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Aleluia. Quem cresce nessa revelação, quanto mais ouve sobre a justiça de Deus em Cristo, sobre a graça de Deus, mais tem fé para orar, mais tem ousadia para orar, para pedir. Por isso participar da ceia é muito importante. Todos os dias você vai acordar de manhã e vai falar: eu sou abençoado, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu não aceito a pobreza na minha vida, eu não aceito a miséria na minha vida, eu não aceito a enfermidade na minha vida, eu não aceito essa dívida na minha vida. Eu não aceito isso, eu sou filho de Deus, eu sou abençoado. Pai, eu te agradeço porque todas as bênçãos estão sobre mim. Abundância, prosperidade. Você só vai falar de prosperidade esse ano. Você só vai falar de abundância. Você só vai falar de coisas boas. Você vai ter uma expectativa de fé, como eu falei ontem aqui. Porque quem atrai abundância é quem fala de abundância, de prosperidade. A pessoa que só fala de miséria, de pobreza, de coisa ruim, que vai ficar ruim, não atrai, só atrai coisa ruim. Jó disse: o que eu mais temia me sobreveio. Então não fique temendo, fique preocupado com o dia de amanhã, não. Agradeça ao Senhor, você é filho da promessa, você é filho de Deus, tem abundância para a sua vida, tem prosperidade para a sua vida. E participar da ceia todo mês vai te lembrar isso: sou filho, eu sou justo, eu sou abençoado. Diga: eu sou filho. Diga: eu sou filho. Diga: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga: eu sou abençoado. Amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Fica de pé no seu lugar.